do ser humano, do homem. Deus envia sinais, envia um profeta, envia mensageiros para anunciar o que Ele bem quer, o que Ele quer fazer, o que Ele quer dizer. Ele envia mensagens, Ele primeiro revela o que Ele vai fazer. Versículo de número 6: E então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Coloque sua mão sobre a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir de direção de Deus, um entendimento. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu tempo, buscando a Tua graça, buscando a Tua misericórdia, a Tua face. Pedimos que o Senhor venha até nós com o Teu Espírito, meu Pai. Dê até nós o entendimento, sabedoria, discernimento. Tire de nossos olhos toda cegueira, toda escama. Tire dos nossos ouvidos tudo que o inimigo tem colocado de tapume, para que nós não recebêssemos a mensagem do Senhor, para que não entendêssemos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Deixastes escrito, meu Pai, os mandamentos e os ensinamentos que nós seguíssemos como um manual, para que nós conseguíssemos chegar até a vida eterna, a herdarmos, meu Pai, o celestial que o Senhor nos prometeu. Então nós te pedimos aqui esta noite, vem sobre nós, meu Pai, com todo o entendimento e sabedoria na Tua palavra, que aqui não venha ser eu, mas o Teu Espírito a me conduzir e a dar esse ensinamento, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Capítulo 14. A gente vai fazer as menções agora de que João vê 3 anjos entregando o recado e anunciando que está por vir a colheita de Deus. Quando nós vamos falar de colheita, aqui todos assistiram um filme, mesmo que não vivenciaram ou participaram de uma colheita. Eu creio que todos aqui já viram em algum filme, reportagem, como que acontece uma colheita. Primeiro se planta, cultiva, até chegar ao ponto de colher. Quando a colheita ela está madura, ao ponto de ser colhida, é necessário que tenha alguém para executar esse trabalho, esta missão de colher. E aqui no capítulo de número 14 a gente vai ver os sinais onde João vê os anjos que se apresentam sobre o céu. Eles anunciam essa colheita, eles anunciam a ira vindoura de Deus. Vamos ver aqui. Esses eventos eles acontecem junto aos sinais, às trombetas, aos selos. Então, não tem como a gente falar escatologicamente aqui a sequência exata de como esses anjos, se eles anunciavam junto com as trombetas, se era depois. Mas com a leitura que a gente vai fazer, creio que era um curto prazo de tempo do soar das trombetas para o anúncio destes anjos. No versículo de número 6, então vi outro anjo que voava pelo céu, que tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, e disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo.
Este primeiro anjo, ele traz a mensagem do juízo de Deus. Ele alerta o povo para que o povo se volte, adorem a Deus. E ali eu creio que o anjo estava dando mais uma oportunidade para que o homem se voltasse os seus olhos para Deus, para que ele se arrependa da sua iniquidade, dos pecados, das suas falhas, e voltasse os seus olhos para o Senhor. Mas como a gente viu nos estudos passados, o Senhor vem falando, vem anunciando, vem dando tempo para o ser humano, e o ser humano ele vem empurrando as coisas com a barriga. Hoje o homem, ele se prega para ele, se fala do Evangelho, fala de Cristo, ainda está longe. Hoje eu não vou aceitar não. Aleluia. Amanhã, depois, Jesus ele volta todos os dias para alguém nessa terra. Aleluia. Todos os dias a voz desse anjo clama para alguém. No versículo de número 8: e um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia. Vamos virar aqui para a Babilônia. A gente passou por esse ensino, a gente já está na lição 25 da nossa apostila. A Babilônia, quando a Bíblia vem se relatar de Babilônia, ela vai ter algumas menções, alguns significados, apontando para Israel, Jerusalém. Poder falar de que ela cai, de que ela deu do seu vinho na prostituição. Vimos também o significado de prostituição segundo os olhos do escritor do nosso material e também de dentro da Bíblia. Prostituição dentro do casamento. A gente vai relatar, a gente vai falar que Deus, a Bíblia também, ela trata nós como noivo. Paulo pregava a respeito de casamento e o povo até hoje também não é usado a respeito do casamento, mas o que Paulo falava e ensinava era a respeito de um casamento celestial, de um relacionamento entre a noiva, a igreja e o cordeiro. Glória a Deus. Então essa prostituição que a Bíblia ela vem citar no versículo de número 8 é a negação a Cristo que ele sofreu. Jesus ele veio para o seu povo o negou. Há muitos estudiosos, pregadores, religiões e muitas teorias que pregam e ensinam que Cristo já buscou a sua noiva. Tem muitas heresias, tem muita mentira. Mas no versículo de número 8, o anjo vem anunciar a queda da Babilônia, vem anunciar a derrota. No versículo de número 9, um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobre todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Versículo de número 9 em diante, ao versículo de número 11, está se repetindo tudo o que nós estudamos, o que nós passamos.
a respeito da marca, da besta, da adoração. Se os irmãos forem no YouTube, tem muitos ensinamentos que vai falar do chip. Eu já falei nos ensinos para trás, mas a gente vai repetir. Até porque tem gente que não participou de alguns estudos. A marca da besta que a Bíblia vem se referir não é chip, não é tatuagem, não é código de barra. Quando recebemos Cristo, a gente tem que anunciar para o mundo a nossa morte para Ele e renascer para Cristo. No momento que a gente renasce para Cristo, a gente nega o mundo, mas ainda não recebeu a marca. É necessário que a gente participe do corpo e do sangue de Cristo, para que nós sejamos selados com a marca do Cordeiro, que é o Espírito Santo. A marca do anticristo é todo aquele que nega a Cristo, nega a fé. Este já é marcado. O chip pode ser uma consequência do controle mundial, porque o que nós vemos, o anticristo ele vai controlar a moeda, os documentos, os passaportes, para que o cristão não consiga vender, nem comprar, nem sair do país. Então, marcas, selos, que seja anéis, que seja de denominação relativa, teórico, apenas a Bíblia vai se tratar apenas simbolicamente, pois para a gente receber a marca de Cristo do Cordeiro, não é necessário que a gente use nenhum adorno, nenhuma marca no nosso corpo. A Bíblia também vai falar da numeração 666. É o número do homem, é o número da imperfeição. Número 6, o número do homem. 66 é o número de demônio. E o número 666 é o conjunto da hierarquia de demônios. Então é a imperfeição do homem 3 vezes. Então não é uma marca, não é um chip, não é isso que vai ser colocado, plantado sobre o homem. Eu não vou lembrar aqui o versículo, mas tem uma passagem que ela fala que nós recebemos na testa a marca do Cordeiro. Lembrei? É onde vai falar dos 144 mil selados. A Bíblia vai falar que eles recebem um selo, uma marca na testa. 144 mil selados, que o livro de Apocalipse vai se relatar, é todo o corpo de Cristo. 144 mil é o número simbólico do número total dos cristãos. E o terceiro anjo ele vem anunciar que todo aquele que recebe a marca do anticristo, da besta, está condenado a ser atormentado dia e noite pelo resto da vida, da eternidade no Sheol. Versículo de número 12. Aqui está a presença dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aleluia. Descansarão das suas fadigas. Irmãos, aqui nós estamos João ele não está relatando as vozes do anjo falando do nosso cotidiano, não. O anjo anuncia essa fadiga da perseguição, da tribulação, momentos difíceis, do qual o ser humano ele nem imagina.
tamanho sofrimento. Então, aqui são os relatos do anjo. E João escreve que eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aqueles que morreram pelo amor de Cristo, pelo nome, pelo Evangelho, aqueles que suportaram o peso da cruz. Irmão, chegou aqui hoje, eu não sei qual que é a credulidade do irmão a respeito do arrebatamento. Se é pós, se é anterior à tribulação, à perseguição. O nosso ensino, a nossa visão, ela é pós-tribulacionista. A gente trouxe o ensino, deu material, temos referências bíblicas. A pastor Levi. Não, pastor, a gente não, eu não sei qual que é a teologia do pastor, se é pós, se antecede, mas o nosso ensino ele traz e prega pós-tribulacionismo. Amém? Só para o irmão não ficar perdido na teoria do ensino. Versículo de número 14. E olhei, diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem, e ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colher. E assim que ele estava sentado, assim que aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada, outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Paramos aqui. Eu não me recordo da Bíblia tratar de foice em alguma outra passagem, para falar de espada. Quando a mensagem de Deus vem trazer: a espada está sobre o seu lar, a espada está sobre você. A espada ela vem retratar a justiça de Deus. Agora a foice, ela só vem falar retratação para a colheita. A foice, então os meus irmãos que conhecem, a foice que a Bíblia vem mostrar, ela não é aquela foice grande que a gente conhece para roçar pasto. A foice que ela vem se retratar aqui, a foice que é usada para a colheita de arroz, do trigo, ela tem um outro nome. Eu não vou me recordar aqui o nome dela. Ela é menor. A lâmina é um outro nome, mas tem gente que chama de dela também. Ela é menor, a lâmina dela é mais fina e uma ponta mais pontiaguda. Fica bem claro, para os irmãos não confundam. Era o que era usado na colheita do trigo e do arroz, era manualmente. E estes anjos, eles vêm apresentando com foices na mão, prontos para a colheita. E o anjo que tinha o poder sobre o fogo. Poder sobre o fogo. O que o fogo representa? Representa a destruição, o caos. E o anjo ele dá a ordem
para o anjo, outro anjo que estava com a foice. Saiu do altar e bradou em alta voz: aquele que tinha a foice afiada, tome a sua foice e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou num grande largar da ira de Deus. Largar. Tu sabe o que é, pastor? Lagar, né? Lagar ele era um tacho grande que era usado para quando fazia as colheitas de uva. Era colocado aquelas uvas dentro desse lagar, como se fosse uma bacia grande, e entravam pessoas dentro desse lagar e começavam a pisar essas uvas. Livro de Isaías, capítulo 16, versículo de número 10. O senhor abrir, eu vou abrir um outro próximo para a gente falar mais rápido. Isaías 16, 10. O senhor abrir? Eu vou abrir um outro. Isaías 16, 10. Vamos voltar um pouquinho. Quando tinha o tempo da colheita, o povo se alegrava, era festa, celebrava pelas colheitas. O povo fazia uma grande festa, celebração por causa da colheita, e o povo se alegrava, dançava. Em Isaías 16, 10, Deus vai tirar isso do povo. Aí é preciso que a gente passe por aqui para que os irmãos venham entender o porquê que o anjo fala para que o anjo da foice afiada faça a colheita da videira. Os irmãos venham entender o sentido do contexto. 16, 10. E fugiu o fogueiro e a alegria do campo fértil, e já as vinhas se não cantam, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz César o júbilo. O pecado tomou de conta do povo. No Isaías 63, Bíblia 63, 3. Vai o 63. Glória a Deus, Isaías 63, 3. Eu sozinho pisei no lugar, e todo o povo, ninguém se achava comigo, e os pisei na minha mira, e os esmaguei no meu furo, e o seu sangue suplicou as minhas vestes, e manchei todas as minhas vestiduras. Versículo 3. Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou nas minhas roupas, e eu manchei todas as minhas vestes. Guardem aqui. O anjo que tinha poder sobre o fogo anuncia para o outro anjo que a videira está pronta para a colheita, que
que ele passe a foice, faça a colheita e coloque sobre o largar da ira de Deus. A única forma de extrair o suco da uva era amassando, pisando. A única forma de Deus tirar o pecado da terra é esmagando. Elas foram pisadas no lagar, foram na cidade, fora da cidade, e correu sangue do largar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância cerca de 300 quilômetros. Por que fora da cidade? Jeremias 48:33. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompia a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja grito, não são de alegria. Antigamente, quando tinha pecado, quando alguém cometia falhas, errava, pecava, a pessoa era levada para fora da cidade. E se tinha alguém que defendia ou participava, essa pessoa tinha que colocar a mão sobre a cabeça dessa outra pessoa e eram apedrejadas fora da cidade. Por causa do pecado. Então elas não podiam morrer no lugar santo. O sangue deste povo derramado, ele não pode ser derramado. Na nossa apostila, na página 139, a gente tem aqui umas referências disso que eu estou falando. Os judeus apedrejavam pessoas consideradas culpadas de crimes fora da cidade. Referência em 1 Reis 21, versículo 10 a 13, livro de Atos, capítulo 7, versículo 58. As partes dos sacrifícios pelo pecado que não foram queimadas sobre o altar foram queimadas fora do acampamento. Deuteronômio 29, versículo de número 10 ao 14. E assim Jesus foi crucificado fora da cidade, e os cristãos sofrem com ele lá. Referência lá em Hebreus. Leprosos e outros imundos foram mantidos fora do acampamento durante o período de sua imundície. Números, capítulo de número 5, versículo 2 ao 3. O bode emissário levava os pecados do povo para fora do acampamento. Levíticos. Com este entendimento geral, o conceito de pôr o pecado e a imundícia para fora do acampamento. Agora, consideramos 3 passagens do Antigo Testamento que fornecem um significado maior para este ensino. O contexto dos sinais do Apocalipse 14 trata-se da justiça de Deus em fazer uma distinção entre o povo dele, que está em Monte Sinai com o Cordeiro,
blasfemou o nome do Senhor, Deus ordenou: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação apedrejará. Levíticos 24, versículos de número 14 ao 23. Entenderam agora por que aqueles que os anjos escolheram foram levados para fora da cidade santa, foram pisoteados e o sangue deles correram? Aí a Bíblia vai falar aqui de cerca de 300 quilômetros. Vai ser uma representação no total dos pecadores. Ela é uma representação do número da ira de Deus, da justiça de Deus. Lembra? Vamos voltar lá atrás nos selos, quando estavam se abrindo os selos, e os santos clamam ao Senhor por sede de justiça, pelos seus sangue derramados, pelos aqueles que foram perseguidos. Eles clamam justiça, vingança a Deus, e o Senhor dá a eles vestes brancas para que eles esperassem um pouco mais, até que os demais irmãos que haviam de ser mortos em prol do Evangelho também fossem mortos, para aí então a ira dele vir sobre mim. Aqui vem se cumprir a ira de Deus, o castigo de Deus sobre o povo ímpio, aqueles que não se voltaram para Deus. O segundo trecho é especialmente importante encontrar em Isaías. Ele fala de Sião, redimida e esperou o seu Salvador. Isaías 62, versículo 11 e 12. E depois descreve a chegada do Senhor, de pisar o lagar de Edom. Quem é este que vem de Edom? De Bozara, com vestes de vivas cores, que é glorioso em suas vestiduras, que marcha na plenitude de sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está velho o traje e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, mas esmaguei o seu sangue, me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Lembra do pedido de justiça, de vingança dos santos? Aleluia. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Em Isaías 63, versículo de número 1 ao 6. Glória a Deus. Aqui o próprio Cristo entrega por consumado a sua ira. E correu o sangue no lagar até os freios do
cavalos, numa extensão de 300.600 estágios, é o equivalente aos 300 quilômetros. 3.600 estágios. Agora, imagina os irmãos aí, a extensão de 3.600 estádios, Maracanã, tamanho do estádio, isso considera-se um gramado, e não o estádio do estádio por completo, mas sim o gramado. Alguns estudos vão falar que estes 3.600 estádios, o tamanho, seriam equivalentes a um gramado gigante, onde aconteceria a batalha do Armagedon. Tem teólogos que vão pregar que é um campo lindo, belo, aonde travaria a batalha dos anjos com Satanás. Isso não existe. Não existe. Em momento nenhum, Satanás chega a travar a guerra. Cristo vem vitorioso, ele vem para vencer. Ele não vem para se dar vitória, para se dar a pelejar, não. Ele vem vitorioso. Ele vem para derrotar. Mais uma vez, a gente vai continuar a leitura aqui, rápido, para a gente entender aqui a representação deste percurso, que é onde, dentro, no contexto, o porquê desses 300 quilômetros, onde o sangue percorre. Mais uma vez, tentativas de interpretar literalmente os símbolos do Apocalipse enfrentam uma grande dificuldade. Os preliminaristas oferecem várias explicações, ligando este versículo com suas interpretações de Armagedon. Lembra que eu acabei de falar? O campo do Armagedon, um campo de batalha, do capítulo Apocalipse 16, versículo 16, para descrever uma batalha incrivelmente sangrenta. Imagine um rio de sangue da altura dos freios dos cavalos, fluindo uma distância de quase 300 quilômetros. Mesmo se calcular um riacho de apenas 2 metros de largura, num lugar plano, daria um volume incrível de sangue, literalmente de bilhões de mortos. E se for literal, como explicamos sangue sendo espremido de uvas? Mais uma vez, interpretações literais forçadas distorcem o sentido do livro. A altura de um freio de um cavalo. Irmãos, todos aqui já viram cavalos, sabem o que é um freio ou rédea de um animal. A altura do freio do cavalo é a altura do queixo do animal. Vou botar aí 1,5 metro, um animal padrão, 1,5 metro a 2 metros de. Calcula aí, pastor, vamos ver quantos metros cúbicos vai dar isso? 1,5 metro vezes 2 vezes 3.000. Vamos ver quantos metros cúbicos, quanto de litros de sangue. 1,5 vezes 2 vezes 3.000. Não, 300 vezes 300. Não, é 3.000 mesmo, 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, 300 quilômetros dá. 9.600. 9.600 tá errado. Não, são 300 mil. Não, 300 quilômetros vai dar 300 mil metros, né? Então tem que ser 300 mil metros. São 300 mil.
960 mil litros. Se for calcular a somatória, a tradução que a Bíblia traz, né? A consideração que ele considerou de um riacho, que a Bíblia deu a referência de 2 metros, pela altura do freio do cavalo e pela distância que percorria este sangue. Então era muito sangue. Então isso é literal, tá, irmãos? Isso é literal. Assim como ele vem usar as uvas para serem espremidas e retirada dela o vinho. O que então devemos entender por este rio de sangue? Obviamente descreve um castigo de proporções enormes, atingindo um número grande de pessoas ímpias. A melhor explicação que eu conheço do número 1600 sugere um número completo, representando o mundo. 4 é o número do mundo, ou da terra. 400, 4 ventos, 4 pontos cardeais, etc. 4 vezes pelo Senhor. 4 vezes 1000, número completo, representa provavelmente a totalidade dos perversos castigados pelo Senhor, da mesma maneira que 12 vezes 1000. Lá do Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 4, capítulo 14, versículo de número 1, vai falar acerca dos 144 mil selados, que vai dar essa mesma somatória aqui, dos 12 vezes os 12 mil, são os 144 mil selados. O povo de Deus é a somatória total do povo de Deus. Então, este povo, há cerca de uns 1.600 estádios, isso seria uma totalidade do povo ímpio, do povo que alcançaria a ira de Deus. Representa a totalidade dos discípulos fiéis protegidos por Deus, são os 144 mil selados. Quinta-feira que vem, a gente vai entrar para o capítulo de número 15. Vai vir os sinais, os 7 anjos, com as 7 taças de Deus. É onde se derramará a ira de Deus sobre a terra. Quinta-feira a gente vai ver os sinais dos 7 anjos, né? Hoje a gente viu os 3 anjos, os sinais, onde os anjos mostram, para que os irmãos entendam esta visão, esse anúncio dos 3 anjos. Ele está anunciando o que está para acontecer a respeito da ira de Deus. No capítulo de número 15, o derramar das taças acontecerá no capítulo de número 16. Mas eu creio que não conseguiremos passar 15 e 16 apenas em um estudo. Eu pensei que eu ia conseguir trazer os sinais, os anjos com as suas taças e o derramar das taças, tudo hoje. Mas são muitos detalhes, são muitas coisas que se a gente for deixar para trás, muitos símbolos, que se passarmos, pularmos, a gente não entende nos próximos estudos. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido. Tem as respostas, irmãos. Tem os questionários. Eu peço mais de novo, eu insisto que os irmãos respondam, porque isso desperta interesse de estudar, de procurar, de ir atrás. Todas as respostas dos questionários estão na apostila. A resposta ela não volta em capítulos anteriores, ela é apenas da lição que foi dada. No caso de hoje, lição de número 25. Amém?